Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 19 do módulo 7 funções. E aí, agora a gente vai fazer uma coisa bastante interessante que eu tinha prometido na aula anterior, que é o seguinte, pessoal, suponha que você tem uma lista, tá certo? Aqui está essa lista. E a ideia agora é que eu quero pegar uma subsequência, né? Uma subsequência de valores e verificar o número de vezes que ela ocorre dentro dessa sequência maior que é a lista, que é dado por também uma lista, tá? Então a ideia aqui, na verdade, é que eu vou extraindo várias subsequências a partir da nossa lista e vou ter que comparar cada subsequência com uma outra subsequência de referência aqui, tá? E verificar se elas são iguais ou não. Isso, porém, não é tão simples assim, mas a gente pode, digamos assim, fracionar o problema para uma questão um pouco mais simples antes de resolver esse problema mais complicado, que é o seguinte: como é que a partir dessa lista eu gero subsequências, tá? E aí, resolvendo isso, vai ficar mais fácil de eu contabilizar o número de ocorrências dessa sequência roxinha dentro da sequência maior dado por essa lista 1, tá? Muito bem, então o problema agora passou a ser, pessoal, como é que eu faço para obter subsequências de uma lista, né, de um tamanho, claro, que seja compatível, comparável com aquela subsequência de y. Então o tamanho tem que ser igual para, digamos assim, poder ser comparável, tá? E aí vem uma questão, poxa, como é que eu obtenho isso aqui da maneira correta? Né? Como é que eu pego os elementos corretos? Como é que eu fraciono corretamente essa lista nessas subsequências aqui? Tá? Então, para fazer isso, pessoal, vamos lembrar do seguinte. Por exemplo, se eu tivesse lista com 6 elementos, lista 1 com 6 elementos, e se o tamanho da subsequência que eu quero analisar é tamanho 3, tá? Então, para eu pegar os elementos corretos de lista 1, eu teria que começar no índice 0 e ir até o elemento 3. Por quê? Porque lembra lá de indexação de listas, né? Na verdade, aí quando você põe um número, né, de índice ali de lista, quando você põe esse 3, ele não vai até o elemento na posição cujo índice é 3. Ele vai a esse elemento, que é a posição 0, tá? Esse elemento, que é a posição 1. Então ele começa no índice 0, né? E vai parar, pessoal, no índice 2, tá? Ele não segue para o índice 3. Esse último índice ele não vai até ele. Ele vai até esse índice menos 1, tá? Então veja aqui que a fórmula que a gente vai usar é I, tá? Até I mais tamanho da subsequência de Y. Então esse aqui é o tamanho da sequência de Y, tá? Nesse caso, a gente sabe que o tamanho é 3 e que o I pode começar em 0. Então, o I começando em 0, pessoal, e indo até 3, ele vai gerar esse fracionamento da lista que vai gerar esses elementos da nossa lista que a gente vai pegar, tá? Agora, se eu andar um pouquinho, se eu andar mais 1 no I, né, o que vai acontecer? Os índices aqui para fracionar a minha lista vão andar também mais 1. Tanto o limite inferior vai aumentar mais 1, como o superior vai aumentar mais 1. Tá? E finalmente aqui, pessoal, finalmente não. Agora, se eu quiser pegar mais outro pedaço, então eu já comecei pegando esse pedacinho aqui, essa sublista. Depois eu peguei essa sublista, que é essa daqui. E por fim eu peguei essa outra sublista aqui, que está dada aqui, cuja indexação vai de 2 até 5. Tá, pessoal? Então veja que o nosso I ele vai andando. Conforme ele vai andando, os índices superiores e inferiores da nossa lista, que a gente está pegando um pedaço, né, vão se movimentar. Por quê? Porque nesta fórmula o I garante essa movimentação. Essa como se fosse uma janela, né, que você vai pegando. E a janela sempre tem tamanho fixo igual a 3. Tá? Então aqui você está com esse tamanho aqui, garantindo sempre o tamanho certo. E aí, finalmente, o último passo é você pegar,
para i igual a 3, a última parte aqui, que é esse aqui. Porque se você pegar mais para frente, você já não vai ter elemento aqui, vai faltar elemento. Então você só pode ir até esse ponto aqui, tá, pessoal? Até achar ou comparar, para depois comparar, né, essa subsequência. E o seu índice i vai no máximo vai de 0 até 3, tá? E aqui é 3 mais tamanho, que está dado aqui. Então a chave aqui, pessoal, é de a gente determinar o i igual a 0, isso é fácil. Mas por que o i aqui é igual a 3? Né? É a variação do i associada a essa indexação que vai fracionar ou vai particionar as subsequências da nossa lista 1. Então, como é que eu cheguei nesse valor máximo de i igual a 3? Né? Aqui é o panorama completo do que a gente viu aqui do fracionamento. E aí a pergunta que você faz, bom, eu poderia fazer a seguinte conta. Eu posso fazer assim, ó, n, que é o tamanho dessa lista 1. Então, n está associado com a lista 1 e é igual a 6, como está dado aqui. Menos o tamanho, é o tamanho daquele vetorzinho y1, y2, tá? y2, y3. Então, 6 menos 3, 3, que é o valor que o i vai aqui, ó. O i vai até 3. Por quê? O que significa essa conta que a gente fez, pessoal? A gente calculou, olha, qual que é o espaçamento que eu tenho que ter aqui do fim. Então eu coloquei aqui, ó, o tamanho é n, né? Esse cara aqui todo é n. Só que eu tenho que deixar um tamanho aqui, eu tenho que deixar uma folga para poder gerar uma subsequência do mesmo tamanho que essa. Então eu ponho n, que é o total do tamanho dessa lista 1, menos o tamanho dessa sublista aqui, dessa subsequência. Tá? Por isso que ficou n menos tamanho. Na hora de programar, que é agora, que a gente vai fazer agora, isso vai ficar um pouquinho diferente, tá, pessoal? Então eu vou deixar aqui do lado as formulinhas que a gente vai utilizar, tá? Principalmente essa fórmula. E o nosso passo agora, pessoal, vai ser então fazer o código, tá? Só que eu acho que vai ficar muito comprido para um vídeo só. Então o que eu vou fazer é que no próximo vídeo eu vou usar tudo que a gente conversou agora para fazer o programa, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assistam a parte 2, que lá eu vou mostrar como é que a gente vai usar todas essas coisas para fazer o nosso código. Obrigado e até a próxima aula então, pessoal. Tchau!